Logotipo Sesc TV apresenta ao centro. Uma mão feminina com unhas pintadas de vermelho pega óculos de grau. Uma senhora de cabelos curtos e blusa vermelha coloca seus óculos. Close na mão da senhora, escrevendo em uma folha pautada. Me contaram que naquele ano não se ouviu os pássaros que anunciavam a primavera. Foram silenciados pelo impacto causado pela pulverização com agente tóxico. Foto em preto e DDT. branco de Rachel Carson, O 1907 grito da a natureza, trazido pelo 1964, livro surge na tela. Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, ecoou o mundo afora e foi o rebentar do movimento ambientalista que eclodiu também no Brasil. Era 1962. Eu nem tinha nascido. Mas quem se importa se os pássaros cantam? Muita gente se importa. E o trinado estridente dos protestos e pressões levou ao primeiro grande esforço mundial para se criar regras para o desenvolvimento desenfreado. A Conferência de Estocolmo, em 1972. Na tela, 1972, Conferência de Estocolmo. 20 anos depois, uma chama foi acesa com a realização da Rio 92 no Brasil. Na tela, Gente do mundo todo, 1992, Rio representantes 92. da sociedade civil planetária exigiam que os governos agissem antes que fosse tarde demais. Eu, então, uma das primeiras jornalistas ambientais do Brasil, estava lá. Um momento mágico. Era como se um grande portal se abrisse para Maria que a Zulmira gente de Souza, pudesse jornalista. rever nosso comportamento e aprendesse a cuidar do planeta, de nós. Mas para os povos originários que habitavam essa terra brasilis, o marco Na temporal tela, da 1500, destruição Marco é Temporal de Destruição. o ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Ah, o tempo, este senhor tão sábio. Ele é um para os brancos e outro para os povos indígenas. E quando esses dois tempos se encontram, contratempos. Na tela, Trajetórias do ambientalismo no Brasil. O ambientalismo no Brasil, Gabriela na Yamaguchi, verdade, jornalista e começa especialista em quando sustentabilidade. começa a colonização do Brasil, a invasão do Brasil, o genocídio de povos originários. O tráfico de pessoas traz a população da África para o Brasil. A vulnerabilização de todo esse legado de séculos, gera um contexto de guerra no nosso país, de genocídio, de ocupação e de uma economia onde o que está na base de tudo são os recursos naturais. Pensando nessas lutas, né, que começam lá em 1500 aqui no Brasil, os movimentos que lutaram pelo menos, Ana por exemplo, Sanches, na pesquisadora Constituinte, e ativista antirracista né, então e a gente tem o socioambiental. Ailton Krenak, né, com falas emblemáticas. Os senhores não terão como ficar alheios Na tela, 1987, discurso de Ailton Krenak na Assembleia Constituinte. pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. A gente tem Marina Silva pensando com Chico Na Mendes tela, da Amazônia, Chico Mendes, movimento dos seringueiro e seringueiros, ambientalista muito brasileiro. antes dessa Marina Silva, denominação. ambientalista e ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A marca registrada da Teologia da Libertação Leonardo é a opção Boff, pelos teólogo e pobres, escritor. contra a pobreza, em favor da vida, da justiça social. Então nós nos demos conta, eu pelo menos já nos anos 80, que a mesma lógica que explora as pessoas, explora as classes, explora os países, essa mesma lógica explora a natureza, os bens e serviços, e hoje de uma forma de exaurir grande parte desses bens não renováveis. Então eu digo, dentro da opção pelos pobres, tem que caber o grande pobre, que é o planeta Terra. E temos que permitir que ela mantenha sua vitalidade e sua integridade, porque a Terra está sendo vítima de uma guerra total dos humanos que a atacam no solo, no subsolo, no ar, nas águas, por todos os lados. E ela se defende produzindo febre, doente, está doente. E o aquecimento é a reação da Terra que busca um novo equilíbrio. Então eu acho que a teologia da libertação só é integral, e era um conceito que a gente sempre utilizou, uma libertação integral, não só econômica, mas principalmente espiritual, humana. Hoje ela tem que ser uma libertação do planeta Terra, porque temos que salvar a base que sustenta todos os demais projetos, sem os quais nada se sustenta. Imagens com homens de chapéu subindo em árvore. Outro homem caminha pela vegetação seca do cerrado. Que o ambientalismo, ele é muito anterior à estrutura de Estado, né? Tasso O governo Azevedo, ele- empreendedor socioambiental. Ele foi crescendo e foi
digamos, influenciando, né? Então, esses eventos, eles são importantes, eles são os marcos, mas são consequências de muita luta. Quando nós temos Andréa Rabinovitch, os primeiros professora universitária, estudos Cátedra encomendados Sustentabilidade pelo da Clube de Roma, Unifesp. que vão trazer a informação de que os recursos naturais são finitos, estão ameaçados, que nós temos que agir. Na tela, A tese 1968, Clube de que Roma. buscava, de fato, uma mudança, uma ruptura, era do crescimento zero. A população ia crescer tanto Mário que não ia Mantovani, ter comida, ambientalista. aquelas conversas todas. Todo mundo se dá conta de que a situação é insustentável. José Antônio Lutzenberger, agrônomo, escritor e ambientalista brasileiro. Entretanto, a gente vê cada vez mais que mesmo aqueles que vivem usando essa palavra não sabem que é sustentabilidade. Como se chega a uma situação sustentável? O que são situações sustentáveis? Os economistas falam, inclusive, de crescimento sustentável, mas que absurdo é isso. Qual é o crescimento que pode ser sustentável? As preocupações ambientais, do Gabriel ponto de vista Mantelli, dessa advogado de governança direitos humanos. internacional, elas começam a acontecer de forma institucionalizada em 1972. E de Estocolmo, uma coisa que ficou muito forte, que era pensar global e agir local. Acho que esse foi o tema que me pegou. O Brasil foi a essa reunião de 72 pelo nosso direito de poluir. Vocês já poluíram, agora é a nossa vez. A gente também quer ser um país rico. Porque nós fomos lá para dizer o seguinte, o Brasil... Sérgio é um Leitão, país, advogado e empreendedor socioambiental. ainda em desenvolvimento e, portanto, ele deve ter o mesmo direito que os países que são considerados desenvolvidos ou ricos tiveram, que foi de desmatar, de poluir, exatamente para gerar renda, para fazer suas economias crescerem e criarem melhores condições para a sua população. Eu dizia, tem que desenvolver, tem que fazer de todo jeito, né? A natureza não era limite para esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente passa dos anos 70 até os anos 80... Recortes de jornais da época da ditadura militar no Brasil. Frente, ame ou deixo, né? O desenvolvimento não pode parar. É uma visão tão destrutiva, porque mesmo Maria com a Amália melhor Souza, das ambientalista, Fundo boas Casa vontades, Socioambiental. você ainda precisa crescer, crescer, crescer. Foi uma coisa muito violenta e por muitas e muitas décadas, né? Na tela, Salto das Sete Quedas, a maior cachoeira em volume d'água do mundo, utilizada na construção da usina de Itaipu. No final dos anos 80, você tem a morte do Chico Mendes. Tem uma coisa importante, foi a capa da revista Time. Na época, a revista Time era tudo. E aí tem uma capa da revista Time, a floresta pegando fogo e tal, assim. Isso gerou uma pressão grande. Imagens aéreas de queimadas na floresta amazônica com muita fumaça. Foto antiga de Chico Mendes sorrindo abraçado com amigos. Quando ele morreu, eu não estava em Rio Branco, porque eu tinha vindo para São Paulo. E quando foi mais ou menos por volta de 10 horas da noite, eu estava na casa de uma tia do meu marido. Marina Silva, ambientalista e ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E falou comigo que ele tinha uma notícia para me dar. E eu só completei a frase, né? Eu falei, mataram o Chico Mendes. E ele falou, como é que você sabe? Antes de viajar, eu fui lá em Chapuri, né? Fiquei uma semana lá com o Chico. E durante esse período eu insisti muito para ele ir para o Rio de Janeiro, porque as ameaças já estavam bastante fortes. E ele dizia, não tem jeito, não tenho como ir, meu lugar é aqui com os companheiros. Ele sempre repetia essa frase. Aí eu digo, então vamos para a cidade, para Rio Branco, para a gente denunciar para a imprensa. E ele falou, não adianta. Toda vez que eu falo que eu estou sendo ameaçado, eles dizem que eu faço isso para me fazer de vítima, para me promover. Aí a gente se abraçou assim, eu entrei no ônibus e ele voltou para o sindicato. Imagem de Chico Mendes na janela com uma criança. O Chico Mendes já era muito conhecido, né? Já tinha sido levado para falar em muitos espaços. E essa era outra grande questão que continua acontecendo. Uma pessoa, uma liderança como ele, que morava no meio da floresta, sem proteção nenhuma, começou a ser cada vez mais conhecido falando.
nós criamos uma entidade denominada Conselho Nacional de Seringueiro. Por quê? Porque até hoje, desde o século XIX, Chico Mendes, seringueiro e ambientalista brasileiro. E quem aparece como produtor de borracha nesse Conselho da Borracha em Brasília são os seringalistas, os patrões. E nós queríamos provar ao governo que os verdadeiros produtores da borracha somos nós, os seringueiros. Com isso, nós conseguimos emplacar a nível internacional essa luta em defesa da Amazônia, porque aí vinha também a questão ecológica, a questão ambiental. E os observadores internacionais observaram que a nossa luta também, apesar de ser uma luta pela sobrevivência em defesa da vida, mas ela tinha um caráter muito ecológico muito grande e ambiental. E aí surgiu, então, despertou a curiosidade dos ambientalistas internacionais. E em janeiro de 87, nós recebemos uma comitiva da ONU que foi nos Seringais, em Chapuri, no Vale do Acre, observar o nosso trabalho e o nosso movimento de resistência. E isso me levou ao convite para uma viagem em Miami, em março de 87, quando pela primeira vez eu participei de uma reunião de banqueiros, e nessa reunião de banqueiros eu tive a coragem de fazer uma denúncia, ou seja, de denunciar as políticas dos bancos internacionais. Nós chegamos a reconhecer que a luta dos seringueiros da Amazônia, a luta em defesa da Amazônia, tinha criado uma dimensão internacional muito grande. E, ao mesmo tempo, nos entristeceu, porque enquanto eu recebia dois prêmios internacionais nos Estados Unidos e Europa, no Brasil eu não era nem conhecido. Ninguém nem tocava no meu nome ou na luta dos seringueiros da Amazônia. Ele era um seringueiro, uma pessoa que queria viver melhor da floresta e garantir o ganha-pão de milhares e milhares de pessoas. Mas acabou virando um ambientalista, porque para falar de proteger floresta, no universo que já estava buscando essas soluções, ele começou a virar um porta-voz, assim como os povos indígenas, que também tinham se organizado autonomamente. Pela primeira vez, nessa união das nações indígenas, jovens indígenas que já estavam fazendo essa ponte cultural entre o nosso mundo, e entendendo quais as ferramentas eles precisavam do nosso mundo para melhor proteger seus territórios, seus povos. Imagens de índios. Onde os índios explicaram que conhecer a cultura dos brancos, os caraíbas, é uma questão de sobrevivência. Nós temos que aprender a falar o português para aprender e transmitir para os outros que estão lá. Inaemari, Índia Guarani. Maneira dos índios ajudar o outro. Na tela, cenas do filme Bye Bye Brasil, 1979, Carlos Diegues. Como é que chama o lugar? Altamira. Eu dobro a aposta. Altamira é o centro da Transamazônica. Tem gente do Brasil inteiro indo pra lá para trabalhar na estrada e depois comprar terra. O abacaxi lá é do tamanho de uma jaca. E as árvores do tamanho de um arranha-céu. Exagero? Não, tô falando sério. Tem minério, terra preciosa, tudo ali, a flor da terra. Floresta Amazônica. Nunca ouviu falar? Já. Mato puro, né? E os índios? Hã? Tem muito índio lá? Tinha. Mas a maioria o pessoal já acabou com eles. Tinha vezes que o pessoal enchia o saco. Aí perdia mesmo a paciência e pegava um avião, jogava umas bananas de dinamite em cima da aldeia dos índios. Aí a cabocada saía toda pro meio do mato, mão na cabeça, pensando que era o fim do mundo. E esse filme, do Cacá Diegues, ele trouxe uma coisa que trouxe para um grande público uma realidade muito pouco conhecida, dos brasileiros, Aquela caravana que percorria 15 mil quilômetros do território e ancora, e vai para a Amazônia, e vai mostrar a Transamazônica, E revela uma coisa que tenho certeza que pouquíssima gente imaginava, como que acontecia. Como eram as invasões, como era a vida de quem morava ali. E poucos brasileiros tiveram a oportunidade de visitar a Amazônia. Então, a gente ainda vive uma ideia falsa sobre a Amazônia, Altamira, depois dos anos 80, se tornou o centro nevrálgico da Amazônia,
o coração da Amazônia, como diz a nossa grande jornalista Eliane Brum. Eu acho que há uma soma de vozes nesse filme, né? Acho que o Cacá Diegues trouxe isso, né? Ele capta, né, o que estava no ar, o que estava por vir, as grandes tragédias que começaram a partir dos anos 80. 88 talvez seja o momento em que isso cria uma ebulição muito forte, porque aí nós já temos o governo Sarney e é quando tem toda a emergência do drama ambiental na Amazônia a partir do país conhecer a luta do seringueiro, dos povos indígenas, tem o assassinato do Chico Mendes ali no finalzinho do governo Sarney e isso começa a aparecer para o país como um todo, misturado com o drama do sofrimento dos índios, todas as denúncias que já aconteciam, mas que não eram necessariamente percebidas como ligadas à questão ambiental. Os anos 80 foi talvez a maior efervescência, a maior mobilização que já se viu de sociedade nos temas ambientais. Tanto que daí surge, talvez, no final dos anos 80, essa questão da defesa do coletivo, né, dos interesses difusos. Aí você conhece Herman Benjamin, várias pessoas que trabalhavam esse tema. Proteger a água, a biodiversidade, o clima, proteger os animais, proteger a floresta, tudo isso, você fala, opa, cai nesse modelo que eu estou imaginando, né, do coletivo. E a gente tinha feito o movimento das diretas. Foi muito forte. Os temas ambientais da direta vêm já sendo colocados. E a gente vai para a Constituição trazendo esses temas, que já estavam ali dentro, por exemplo, do CISNAMA. Na tela, CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. O artigo que marca, né, que é presentes e futuras gerações. Agora a Constituinte vota um capítulo na tela, inédito artigo nas 225 da Constituição Federal. Sobre o meio ambiente. O país poderá ter uma avançada legislação nesta área, com a preservação dos processos ecológicos, a definição das áreas de reservas, o controle da pesquisa genética e outras medidas para preservar o meio. É a consciência ecológica que surge no Brasil. Com Fábio Feldman, ambientalista e político brasileiro. É quase uma unanimidade. E exatamente porque o capítulo do meio ambiente é um dos textos mais avançados do mundo e o país é um país muito rico, é um país que tem muitos recursos naturais e que não pode permitir que continue essa rapinagem sobre tais recursos. Começa mesmo a ter uma atitude de pensar a questão ambiental, né, dar um pouco de estrutura para isso, ela começa com a Constituição. E a partir daí se constrói tudo o que a gente tem hoje. Do ponto de vista prático mesmo, constrói a partir da Constituição de 88. Então a gente tem marcos muito importantes, né? A criação do IBAMA ali, que acontece... O IBAMA é 89 também, se eu não me engano, né? Tem o programa Nossa Natureza... IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Desses órgãos. Possibilidade de uma nova relação... Marcos Terena, Rio de Janeiro, Eco 92. E inclusive como exemplo para a relação entre os próprios brancos. A gente tem, com o advento da Rio 92, que foi decidido em 72 em Estocolmo, uma ideia de que seria necessário, seria possível a participação da sociedade civil organizada. Na tela, 1992, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Que as pessoas estivessem organizadas. E nesse sentido, de 88, 90 principalmente, surgem grande parte das ONGs brasileiras, que a gente tem até agora. Um meio de cultura para que o movimento depois fosse até se profissionalizando no final dos anos 80, tudo, com a própria SOS Mata Atlântica, né? E o movimento também tem mais ligações com as organizações de fora. Então você já começa a falar com o WWF, você já está com o Greenpeace, você já está com grandes organizações que são estruturadas, né, Conservation International, TNC, todas essas organizações que já tinham atuação no Brasil, que já vinham acompanhando a Constituição, participando, ou algumas delas até mesmo ajudando a financiar um movimento ambientalista aqui no Brasil. No final da década de 80, o começo de 90, que foi a Rio 92, né, a grande conferência, segundo grande momento de reconscientização, né, do planeta sobre o próprio planeta, aí não era só sobre a Amazônia. Como é que a gente faz para melhorar a nossa interação, né, com esse planeta para que ele continue vivo. É aí que o Brasil passa a ser protagonista. Na tela, Brasil,
protagonista internacional na luta ambiental. Depois disso, aqui na Eco 92, nós temos a questão do clima, a Convenção do Clima, Convenção de Biodiversidade. A gente tem as discussões sobre na tela, Carta da Terra. Princípios. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz. Vamos dizer assim, de Estocolmo, né, como um documento que você sai dessa conferência. A Eco 92, ela é fruto de outras reflexões anteriores. Então, ela é um marco muito importante no Brasil que traz esse olhar para a Amazônia, para o norte e nordeste brasileiro, traz essa pauta social para o ambientalismo e ela vem como um marco também de grandes figuras brasileiras, né, que já eram também ativistas socioambientais, mas muitas vezes não sabiam que eram ou não se denominavam assim. Porque o ambientalismo e a pauta ambiental, mesmo que quando entra o socioambiental, ele ainda é uma área muito elitizada e acadêmica. Então, pessoas que estavam muitas vezes lidando com enfrentamentos contra garimpo, madeireiros, soja, no campo ou nas florestas, não estavam nesse debate. E essa década de 90 vai começar a contemplar esse ativismo um pouco mais forte e essas reflexões intelectuais e acadêmicas, né? Ou seja, duas reflexões intelectuais vindas de campos diferentes começam a se encontrar e a disputar o espaço. Na tela, socioambiental. E foi daí que surgiu a palavra socioambiental. PS. O florescimento das organizações da sociedade civil foi um dos resultados da Rio 92. Sócio e ambiental se transformaram em socioambiental. O amadurecimento deste movimento no Brasil será o tema do próximo episódio. Texto sobre um fundo vermelho. Mergulhe. ISA. Instituto Socioambiental. acervo.socioambiental.org. Ambiente é o meio. Podcast semanal de entrevistas. FFCLR-USP e Rádio USP, desde 2006. Primavera Silenciosa. Raquel Carson, Gaia Editora, 2016. Brasil, Construtor de Ruínas. Eliane Brum, Editora Arquipélago Editorial, 2019. Créditos sobem na tela em fundo vermelho. Produção, Recheio. Apoio institucional. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Cátedra Sustentabilidade e Visões do Futuro. Realização Sesc TV, 2024 sesctv.org.br. Recheio, conteúdo que fica. Ao centro, em letras brancas, os logotipos. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Cátedra Sustentabilidade, Unifesp Sesc TV.